Despegando de uma selva tropical até os confins do início do tempo, James Webb inicia uma viagem ao nascimento do universo. Em 25 de dezembro de 2021, a NASA lançou o sucessor do Hubble. Embora o Hubble continue fornecendo as imagens mais mágicas do universo, prevê-se que o James Webb seja 100 vezes mais potente. Durou 30 anos em construção e está projetado para captar mais luz e detalhes que o Hubble. Isso permitirá aos astrônomos coletar informações e aprofundar mais do que nunca na história do universo. 6 meses após o seu lançamento, o James Webb entregou a imagem mais detalhada do universo já vista. A foto não apenas está repleta de estrelas, mas também de galáxias que abrangem uma enorme distância e talvez um período de tempo ainda maior. As distâncias são tão grandes que seriam necessários bilhões de anos para percorrê-las à velocidade da luz. Ver essas imagens é olhar para o passado. Este ponto vermelho pálido, por exemplo, é uma galáxia que apareceu há 13 bilhões de anos. Sabemos disso porque é o tempo que a sua luz levou para chegar até nós. Mas apesar do seu tamanho, você sabe qual parte do céu noturno ela abrangeria? Em nossa escala, teria a largura de um grão de areia. Há centenas de bilhões de galáxias no universo que até agora podemos observar. Estas, por sua vez, têm centenas de bilhões de sistemas estelares semelhantes ao nosso, com planetas orbitando ao redor. Então, quais são as chances de não haver vida em outra galáxia? Qual é a probabilidade de que nesta incrível imensidão estejamos sozinhos? Por mais difícil e rara que seja a existência de vida, o universo é tão grande que deveria haver bilhões de planetas capazes de abrigá-la. Você pode estabelecer os requisitos que quiser: temperatura, distância de uma estrela, número de luas, presença de água, número de impactos de asteroides, mas por mera casualidade, deveria haver vida, e muito provavelmente bastante inteligente para chegar até nós, certo? As leis da física, química e biologia não são exclusivas da Terra. Se há vida em outros planetas, a Terra não tem nada de especial. Então, onde estão os extraterrestres? Enrico Fermi fez esta pergunta nos anos 50. Fermi foi um físico e ganhador do Prêmio Nobel que questionou a existência de civilizações alienígenas. A realidade é que os humanos não existem há tanto tempo. E se em nossa curta existência já sonhamos em ir para Marte, é razoável que outra civilização também tenha pensado o mesmo. Uma civilização que existe tempo suficiente e possui avanços tecnológicos deveria tentar se ramificar para outros planetas em busca de recursos. No mínimo, deveria tentar se comunicar com eles. No entanto, essa hipótese contrasta com a realidade, que não nos forneceu nenhuma evidência de vida extraterrestre. Essa incoerência entre nossa intuição de que o universo deveria estar cheio de vida e a falta de evidências é conhecida como o paradoxo de Fermi. Onde estão os extraterrestres? Em um outro dia, caças sobrevoaram a base aérea de Wright-Patterson, em Dayton, Ohio, para interceptar um disco voador. Os pilotos afirmaram que não era um reflexo, mas uma luz estranha que os evadiu em alta velocidade. Embora sempre tenhamos sido fascinados por alienígenas, oficialmente não faz muito tempo que os procuramos. O SETI, a busca por inteligência extraterrestre, é a organização mais famosa que procura vida alienígena no universo, mas só está fazendo isso há 70 anos. Alguns de seus esforços mais significativos incluem o envio de sinais de rádio para o espaço e a escuta dos que podem ser enviados para nós. O SETI foi um dos primeiros a enviar intencionalmente ondas de rádio, mas nossa tecnologia tem emitido através do espaço-tempo desde que foram inventadas. Isso inclui tudo, de telefones celulares, televisores, até as primeiras transmissões de rádio da história. Nossos colegas alienígenas podem estar rindo dos filmes de Charlie Chaplin, mas se você pensar bem, talvez nossos sinais nem tenham chegado ao seu planeta ainda. Como mencionamos no início, as distâncias que lidamos no espaço são incompreensíveis para os humanos. Mesmo se considerarmos as transmissões de rádio de mais de 100 anos atrás,
elas teriam viajado apenas uma pequena porção do espaço. Se hoje, neste exato momento, nossos primeiros sinais alcançarem nossos vizinhos galácticos, e eles forem inteligentes o suficiente para interpretá-los e decidirem responder, a resposta levaria mais 100 anos para chegar à Terra. E mesmo que ocorresse um grande avanço na física que permitisse superar a velocidade da luz, antes de saber se nossos esforços foram bem-sucedidos, a maioria de nós já seria apenas uma lembrança. E se os extraterrestres não estiverem a 100 anos-luz, mas a 50 ou até 20? Nesse caso, eles já teriam tido tempo para receber e responder aos sinais. Mas por que eles não o fizeram? A resposta mais simples é que eles não existem, o que é bastante entediante, então vamos supor o contrário. A pergunta lógica então seria: por que eles não nos contataram? Para responder a isso, devemos classificar as civilizações alienígenas em 3 categorias: menos avançados do que nós, igualmente avançados ou mais avançados. Se forem menos avançados, é provável que não tenham a tecnologia para nos alcançar. Também é importante saber que sinais procurar. Depois de 2 bilhões de anos, seria impossível saber se outra civilização enviou os mesmos sinais que estamos buscando agora. Se a civilização alienígena estiver igualmente avançada que nós, eles podem ter paranoia de nos contatar por não estarem seguros sobre o risco que a humanidade representaria para eles. Isso já foi dito por Stephen Hawking. A abordagem à vida extraterrestre seria um erro, porque eles poderiam vir atrás de nossos recursos, ou trazer patógenos perigosos para eles, ter intenções coloniais, e a lista continua. Levando em conta como tratamos uns aos outros quando temos diferenças, é justo acreditar que uma espécie extraterrestre não nos receberia amigavelmente. Mas, e se os extraterrestres tiverem uma inteligência superior? Nesse caso, talvez os humanos já não sejam atraentes para eles. Parece difícil de acreditar, mas me ouça. Se o universo está cheio de vida e não há nada de especial em nós, então não faz sentido que eles se aproximem, e muito menos gastem valiosos recursos para nos visitar. Para uma civilização que pode, por exemplo, colher o poder das estrelas, nos colonizar seria como querer conquistar formigas. Sim, as formigas são intrigantes quando você as vê pela primeira vez. Mas depois o interesse diminui e passamos por milhões delas todos os dias sem prestar muita atenção. Claro, os biólogos ainda estão interessados nelas, mas a maioria de nós simplesmente as ignora todos os dias. Talvez a razão pela qual pode existir uma civilização alienígena próxima seja justamente o motivo pelo qual não sentimos sua presença. Do ponto de vista mais cínico, é possível que ainda não nos tenham visitado porque preferem uma emboscada. A hipótese da floresta escura afirma que o universo está cheio de civilizações astutas que preferem evitar o risco do contato para observar na escuridão. Mas o fato de ainda não termos tido um contato bem-sucedido não significa que ninguém esteja nos ouvindo. Claro, isso pressupõe que eles não nos visitaram ainda. Em 6 de julho de 2023, David Grush, um ex-oficial de inteligência, testemunhou sob juramento que agentes não humanos foram recuperados por um programa altamente secreto liderado pelos Estados Unidos. Eu sei. Temos muitas supostas observações de naves extraterrestres e muitas imagens granuladas. Mas esta é a primeira vez que alguém com credenciais verificadas testemunhou sob juramento coisas que facilmente poderiam levá-lo à prisão se sua falsidade ou intenção turva fossem comprovadas. No entanto, mesmo que as afirmações de David sejam reais, ainda faltam provas. Se uma nave extraterrestre chegasse à Terra, eles poderiam enviar milhares mais. Se nos visitaram uma vez, podem fazer isso de novo. Então, um encobrimento governamental não duraria muito, especialmente quando há uma forte probabilidade de que uma civilização que nos alcance seja mais avançada. Dito isso, voltamos ao nosso ponto de partida. Onde estão os extraterrestres? E se são tão comuns, por que não nos contataram? Uma das teorias mais plausíveis é a do grande filtro, um obstáculo na evolução de uma civilização que a leva à extinção.
Pode ser qualquer coisa. O impacto de um asteroide, uma erupção vulcânica massiva, um vírus incurável, inteligência artificial ou a autodestruição. A ideia é que a maioria das civilizações que passam pelo grande filtro inevitavelmente são destruídas. Se isso ocorreu até agora, isso explicaria o grande silêncio. Talvez nossa civilização tenha superado este teste intergaláctico e por isso existimos sem vizinhos. Mas seria ingênuo pensar isso. Os cenários mencionados só fazem sentido se assumirmos que já passamos pelo grande filtro. E se ainda não passamos? Se o grande filtro nos aguarda nos próximos anos? Talvez existamos porque o grande filtro ainda não nos aniquilou. Os impactos de asteroides já ocorreram e podem ocorrer novamente. Além disso, a aniquilação nuclear está a um botão de distância. Vimos vírus devastadores causarem estragos e uma inteligência artificial sem freios. O grande filtro pode ser qualquer uma dessas coisas, ou nenhuma delas. Talvez algo totalmente diferente. Algo que nossas mentes nem sequer podem imaginar. Parte da intriga com a vida extraterrestre envolve se perguntar: quão especiais somos? O paradoxo de Fermi trata exatamente disso. As coisas que procuramos, como as procuramos e como esperamos que se comportem. É uma busca egocêntrica, egoísta e ironicamente humana. Mas essa curiosidade poderia acabar com nossa civilização. Como Hawking disse, talvez procurar vida extraterrestre seja uma ideia terrível. Pelo que sabemos, o grande filtro é apenas isso, nossa curiosidade. Talvez o simples fato de nos perguntarmos onde estão os extraterrestres nos leve à nossa própria extinção desenfreada. Então, o grande filtro deixaria de ser uma catástrofe que nos ocorre para ser uma que buscamos. É provável que o James Webb tenha algumas respostas, ou pelo menos novas perguntas.